Hoje vamos recapitular o primeiro episódio da série Fallout. Conhecemos o ator Cooper Howard, que está trabalhando em uma festa de aniversário como um cowboy, ao lado de sua filha Janey. Os pais na festa parecem surpresos que Cooper está fazendo isso, chamando-o de comunista, e mencionando que provavelmente ele tem que pagar pensão alimentícia. Ouvimos no rádio e na TV que as pessoas estão curiosas sobre o paradeiro do presidente e um meteorologista diz que não deveriam se importar, já que quem sabe se a próxima semana existirá, dadas as rumores de bombas caindo em breve. Enquanto Cooper tira fotos na festa, um pai pergunta se ele fará seu famoso sinal de positivo com o polegar, mas Cooper recusa. Enquanto o resto das pessoas entram para comer o bolo, Cooper e sua filha limpam a bagunça do lado de fora, onde ela pergunta por que ele não fez o gesto do polegar para cima. Cooper explica que quando estava na marinha, eles foram instruídos a levantar o polegar para medir uma bomba contra a nuvem. Se for menor que seu polegar, corra para as colinas. Se for maior, não adianta. Enquanto Cooper entra para pegar um bolo para sua filha, ela vê o clarão de algo explodindo ao longe. Quando Cooper retorna, ele diz à filha que é apenas um incêndio, mas a explosão cresce, causando devastação na cidade. Enquanto os pais e crianças correm para abrigos ou para seus carros, Cooper e Janey montam em seu cavalo tentando fugir das explosões. 219 anos depois, Lucy está radiante enquanto explica ao Conselho do Refúgio 33 por que ela é a escolha certa para se casar com alguém do Refúgio 32. Uma série de imagens mostra Lucy envolvida em diversas atividades, demonstrando sua habilidade e dedicação. Ela precisa mostrar por que é qualificada para se juntar e contribuir com a comunidade. Durante essa apresentação, seu pai supervisor Hank e seu irmão Norm também são mostrados. Em um momento emocionante, Lucy vê através do Pip-Boy em seu pulso que o conselho aceitou sua inscrição. O Refúgio 33 se prepara para o casamento, com projeções em 3D, criando uma atmosfera de fazenda para simular o exterior. Enquanto isso, Hank expressa o desejo de que a mãe de Lucy pudesse estar presente para testemunhar o evento. Os membros do Refúgio 33 aguardam na porta do Refúgio 32 para conhecer seus vizinhos. O primo de Lucy, Chet, menciona um problema na porta, mas ela percebe que ele está interessado nela e tenta impedi-la de se casar. Depois de pedir a Chet que respeite seus sentimentos, encontramos Moldaver, a líder do Refúgio 32, e o noivo de Lucy, Monty. Depois disso, eles se casam. Após a cerimônia, o irmão de Lucy, Norm, nota algo peculiar sobre os habitantes do Refúgio 32. Eles parecem famintos e exibem cicatrizes suspeitas. Enquanto isso, Hank faz um discurso emocionante, revelando que, com a queda rápida dos níveis de radiação externa, os filhos de Lucy e Monty serão os responsáveis por repovoar e reconstruir a Terra. Logo após, Monty pede a Lucy para lhe mostrar sua nova casa, e logo começam a trabalhar na construção da próxima geração. Enquanto isso, Norm explora o Refúgio 32. Ele nota as colheitas destruídas e uma sensação de vazio. Todos os cômodos estão desolados, com móveis virados, como se um tornado tivesse passado por ali. E então depara-se com um morador do Refúgio 32 morto em uma cadeira de balanço. Após Monty e Lucy terminarem, ela ouve gritos do lado de fora. Apontando seu Pip-Boy, percebe que os níveis de radiação estão altos e percebe, horrorizada, que Monty é um saqueador da superfície. Um confronto acontece, com Monty ferindo Lucy com uma faca, mas ela consegue se defender usando uma jarra de vidro para cortar o rosto dele. Lucy administra uma injeção para curar sua ferida, e então sai para encontrar os moradores do Refúgio 33 sob ataque. Ela consegue uma arma tranquilizante do arsenal saqueado para ajudar na defesa. Depois, Lucy encontra Norm e o esconde em um esconderijo secreto. E quando Monty retorna em busca de vingança, Hank o incapacita e o afoga em um barril de picles. Mais tarde, Hank e Lucy encontram Steph, Chet e outros de joelhos. A líder do Refúgio 32 coloca uma bomba perto dos cativos e diz a Hank que ele deve escolher entre salvar sua filha ou os outros. Hank percebe quem é a verdadeira líder do Refúgio 32 e ela confirma que todos sabem quem ela é. Apesar dos protestos de Lucy, Hank a tranca em uma sala. Os saqueadores deixam Hank inconsciente e a líder menciona que o estão levando para o mundo exterior. Antes de partir, ela comenta que Lucy se parece com a mãe dela, arma a bomba e foge, enquanto os habitantes do Refúgio 33 escapam antes da explosão. Após a explosão, retornamos à superfície e encontramos Maximus,
um membro da Irmandade de Aço, um grupo militar dedicado a proteger a Terra desolada e preservar tecnologia pré-guerra. Maximus, um soldado de baixa patente, é encontrado sendo espancado e é criticado por um professor por não reconhecer imediatamente relíquias pré-guerra. A aula é interrompida por um dirigível, do qual vários membros da Irmandade desembarcam usando impressionantes armaduras potentes T-60, que os fazem parecer guerreiros metálicos. Depois disso, a amiga de Maximus, Dane, o convence a deixar o trabalho na latrina para que possam inspecionar as armaduras não utilizadas de perto. Enquanto observam o equipamento, Maximus tem um flashback de quando viu a armadura quando era criança e como isso o impressionou. Pouco depois, os superiores informam Dane que ela foi promovida a escudeira. A ideia de ficar para trás claramente perturba Maximus, pois ele grita sozinho mais tarde naquela noite. No dia seguinte, Dane acorda com uma navalha em sua bota, cortando horrivelmente sua perna. E membros de alto escalão da Irmandade levam Maximus para ser interrogado em um avião com um saco na cabeça. De volta ao Refúgio 33, os sobreviventes trabalham para consertá-lo. O conselho se reúne com os sobreviventes no milharal para discutir o próximo passo. Lucy sugere enviar uma equipe de busca à superfície para encontrar seu pai, mas a ideia é rapidamente descartada, já que ninguém saiu voluntariamente do abrigo em 219 anos. Norm diz que os líderes não querem encontrar o pai porque perderiam o controle. Com a ajuda de Norm e Chet, Lucy chega à porta do refúgio. Chet afirma que irá acompanhá-la, mas Lucy o deixa inconsciente com um dardo. Dois moradores mais velhos veem Lucy abrir a enorme porta para o mundo exterior. Ela sai e vê ossos e cadáveres cobertos de areia. Depois de observar o deserto com o pier de Santa Mônica ao longe, ela parte em busca de seu pai. Então, voltamos para Maximus, que está sendo interrogado pelo ancião Cleric Quintus da Irmandade. Quando perguntado por que se juntou à Irmandade, Maximus responde para machucar as pessoas que lhe machucaram. Maximus afirma não saber quem feriu Dane, mas Quintus claramente pensa que Maximus é o responsável por esse ataque, pois Dane recebeu uma promoção e ele não. Quintus diz a Maximus que a violência entre os membros da Irmandade é um sinal de fraqueza, e Maximus responde que não quer ser fraco. Maximus então agradece, dizendo que a Irmandade lhe deu um lar quando não tinha para onde ir, e que está disposto a dar sua própria vida em agradecimento por lhe dar um propósito. Antes de Quintus sair da reunião, ele revela que Maximus receberá a promoção de Dane, já que ela está temporariamente incapacitada. Mais tarde, Maximus visita Dane, que diz que ainda haverá um lugar para ela quando se recuperar, e admite que disse aos outros que Maximus não poderia ter feito aquilo, pois ele não faria mal a uma mosca. Após ser promovido, Maximus passa por uma cerimônia onde é marcado na parte de trás do pescoço com um T. Em seguida, ele é enviado em uma missão com outros cavaleiros e seus escudeiros para encontrar um habitante que escapou de um grupo chamado O Enclave. Essa pessoa possui um item de grande importância, e cada equipe buscará em uma seção dos ermos por eles. Antes da partida, um dos aspirantes que o espancou entrega-lhe uma foto do alvo e seu companheiro, um cachorro. Então, eles recebem autorização para decolar. A cena final do episódio mostra um trio de caçadores de recompensas liderados por Honshu. Eles vão desenterrar um mutante, um ghoul selvagem, de uma sepultura com soros intravenosos pendurados na cruz. Depois de cavarem, eles colocam o caixão em pé e esperam o ghoul sair. Eles descobrem que a pessoa enterrada se parece muito com Cooper Howard. Honshu oferece ao ghoul um último trabalho para caçar uma recompensa recém-aparecida. Eles também estão procurando o fugitivo do enclave que está indo para a Califórnia, onde ouviram dizer que o ghoul é originalmente de lá. O ghoul responde que entrou na caça de recompensas pelo amor ao jogo, matando os dois homens de Honshu antes de deixar claro que esse foi seu último trabalho e jogar Honshu em sua própria sepultura. Depois disso, o ghoul parte sozinho em busca do fugitivo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.